Muitas perguntas nesse momento que a gente chama de Natal. Natal fala de nascimento, porque algumas pessoas querem se apegar aos detalhes. Pastor Pedro, mas Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não. Por todos os estudos teológicos e históricos, as datas contadas a partir de João Batista, contadas a partir de Zacarias, pai de João Batista, pelo seu turno sacerdotal, como eles chegam à conclusão? Eles começam a contar a partir do turno sacerdotal de Zacarias. Quem lembra que Zacarias também recebeu um anjo na ponta do altar? Esse anjo prometeu que a mulher dele também conceberia, no caso Isabel. Ela fica grávida, e aí eles fazem toda a contagem do turno de Zacarias, quando Isabel fica grávida, quando João Batista nasce, e a gente sabe que Jesus nasceu alguns meses pós João Batista. Até aqui tudo bem? Diga amém. Então é notório para qualquer pessoa que estudar um pouquinho, vai entender que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Pastor Pedro, isso muda para você? Não, para mim não muda em nada. Por que para você não muda em nada? Porque eu acredito que Deus não é ignorante. Eu acho que Deus entende que é uma data que, por conta de muita interferência romana e de tradições de outros povos, que eu vou falar disso, ficou no dia 25 de dezembro. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você chega na sua casa, tem uma festa surpresa para você. Não é o dia do seu aniversário, mas tem uma festa surpresa lá. Tá cheio de presente para você. Todo mundo te homenageando. Tem comida à beça. O povo está cantando música para o seu nome. Fizeram canções para o seu nome. Fizeram quadros, fizeram teatro para o seu nome. Vou te fazer uma pergunta. Você vai ficar triste? Você vai ficar com raiva? Você vai dar um chilique? Mas hoje não é dia do meu aniversário, não. Pode sair todo mundo daqui. Eu acho que ele ia dar uma risadinha. Hoje não é dia do meu aniversário, não, mas se eu sei que você quer fazer uma festa dessa, eu recebo. Eu gosto de olhar para Deus com esse humor. Eu gosto de olhar para Deus com essa leveza. Eu não consigo ver um Deus mal-humorado, carrasco, ignorante, severo. Até porque Jesus lá na cruz, nos seus últimos momentos, as suas últimas palavras, ela é um alento à nossa alma. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem nem o dia do meu aniversário. Faz sentido ou não? Mas o fato é que Constantino, o imperador, ele foi muito inteligente, ele foi muito perspicaz em alguns conceitos. Constantino sabia que todos os povos tinham uma religião predominante. Constantino entendia que todas as nações tinham seu Deus, a sua fé, seus sacrifícios, suas ordens de culto. E Roma, diferente da Babilônia, diferente do Egito, diferente dos medo-persas, dos sírios, Roma foi um império muito mais inteligente, evoluído, estratégico. Porque a Babilônia, o Egito e esses outros impérios, o que eles faziam? Eles tiravam os povos das suas nações. Eles pegavam os povos e debaixo de muita cerviz, de muita violência, truculência, levava esses povos até a sua própria nação, tirava eles do seu habitat natural, tirava eles da sua rotina, tirava eles da sua religião. Mas os impérios foram evoluindo e foram percebendo isso não é bom. Eles ficam rebeldes, ficam fracos, não gostam de trabalhar, ficam arrumando fuga. Roma faz um caminho inverso. Roma, em vez de tirar o povo da sua nação, vai até as nações, implementa a cultura romana nas nações, não escraviza ninguém a não ser pelo imposto. Qualquer coincidência? É mera semelhança. Então você produz, você trabalha, você planta, você colhe, você rega, você banca todo o investimento. Se der lucro, esquece, filho. X% é nosso. E se não der lucro, o problema também é seu. X% é nosso.
O que você vai fazer, eu não sei, só sei que eu vou te cobrar. Já já vai ter alguém na porta da sua casa, por exemplo, Levi, por exemplo, Mateus, por exemplo, Zaqueu, vai chegar e vai cobrar um imposto. E se você não pagar, mas a terra é minha, não interessa, agora ela é nossa. Mas foi eu que produzi, não interessa, agora a produção é nossa. Como eu tenho mais força, tenho soldados, tenho muito mais arsenal, eu vou impor a força e você me dá. Se você não der, você morre, ponto final. As pessoas zelando pela sua vida, ou com medo de ir para a cadeia, aceitaram, mas, detalhe, nunca foram felizes. Israel agora está debaixo desse jugo romano. Israel agora está debaixo dessa opressão romana. Estão insatisfeitos com Roma. A todo momento levantavam questões para tentar romper com Roma, ao ponto que o Messias prometido, aquele que salvaria o povo de Israel, aquele que colocaria em liberdade os cativos, ele era muito, mas muito aguardado. Ele não era guardado só no quesito de salvação. O judeu não tem muito essa questão da vida pós-morte. Se você ler o Antigo Testamento, quase não fala de salvação. Muito pelo contrário, dá a entender que morreu, acabou. Salomão inclusive disse: cabe um homem ver uma só vez. Vindo a morte, pois, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Você pode ver que ele nem fala da alma. O corpo volta ao pó, que do pó ele veio, e o espírito que é de Deus volta para Deus. Por inúmeras vezes, se você ler com calma o Antigo Testamento, pensa aqui comigo, esquece o conceito de Jesus, salvação, vida eterna, novo nascimento, e observa o Antigo Testamento sem esse conceito que é novo, é inovador. Jesus trouxe coisas novas, principalmente o conceito vida eterna e salvação. Porque o judeu não esperava isso. O que o judeu esperava de verdade é que o Messias, o enviado de Deus, libertaria eles de Roma, ou dos seus inimigos, ou de quem fosse aqueles que vieram para oprimi-los. Eles não aguentavam mais, de ano em ano, de século em século, alguém os escravizava. Quando estava tudo bem, quando estava tudo em paz, é o que você está vendo agora. Junta Líbano, Síria, Irã, Hezbollah, faixa de Gaza. Agora essa semana o Iêmen, que está lá na ponta do Golfo, está longe pra caramba, está arrumando confusão também, está pedindo para morrer. Resumindo, é isso. Então esse Constantino, voltei lá agora, lá na frente, esse Constantino, ele percebeu que existia o judaísmo, que existiam as religiões egípcias, principalmente ao deus Ra, ao deus Sol. Ele percebeu que a influência grega era gigantesca no seu tempo, tanto é que existe uma cultura e até mesmo um império chamado grego-romano. Os gregos é que trouxeram a filosofia, trouxe o pensamento humanista. Foram os gregos que começaram a pensar política, estrutura de Estado. O que Roma faz? O que Constantino faz? Ele entende: eu sou líder de um império cosmopolita. Eu sou líder de um império que não tem só romanos. Eu sou líder de um império que não tem só um povo. Roma, ela se espalhou pelas entranhas das nações de quase toda a Europa. Aí ela desce e estabelece um império, e a sua capital em Constantinopla. Então Roma era o único império que tinha duas capitais. Roma é a capital da Europa. Quem está comigo diz amém. Constantinopla passou. O que é Constantinopla? É a atual Istambul, na Turquia, porque a Turquia já está na Ásia Menor, já está perto da África, do Oriente. Então Roma, de forma muito estratégica, coloca duas capitais, uma na Europa, para cuidar de todo o leste europeu e de todo o centro europeu, e eles estabelecem ali em Constantinopla a sua capital. Mas existia uma capital santa chamada Jerusalém, que as cruzadas, eles desciam, e a maior conquista de Roma naquela época era falar que eles tinham conquistado Israel.
por todo esse místico do cristianismo que já existia, por causa de toda essa força judaica, religiosa que já existia. E agora esse Constantino, o que ele faz? Ele faz um mix. Ele pega um pouquinho do Egito, um pouquinho da Babilônia, um pouquinho dos romanos, ele pega um pouquinho dos gregos, ele pega um pouquinho do judaísmo, ele pega um pouquinho do cristianismo e ele cria agora uma nova religião. O Estado tinha que ter uma religião. Tanto é que até hoje isso é uma discussão: o Estado é laico ou não? O que você acha? Que o Estado é laico? Dizem que é, mas todos os feriados do Brasil é o quê? Católico. Dizem que o Estado é laico, mas em qualquer parlamento tem uma cruz com um Jesus pendurado, não é uma cruz vazia. Então não é sobre influência protestante, é sobre influência romana. As melhores praças de qualquer cidade do Brasil, você não vai ver, tirando a Praça Rô Soares, uma igreja batista, ou uma igreja presbiteriana, ou wesleyana, ou anglicana. Você vai ver uma igreja católica, apostólica, romana. X% do litoral brasileiro pertence à igreja católica, apostólica, romana. Poucas pessoas sabem disso. Não tem jeito, Roma é Roma. O império é o império. E essa igreja agora é a representante que santifica as ações desse império. Essa igreja agora é que valida as ações desse império. Então esse Constantino, ele pega símbolos de todas as culturas e acha personagens bíblicos para incrementar na sua religião, para que quando o judeu chegasse em uma missa, ele se assimilasse e se familiarizasse com inúmeros ritos que ele percebeu. Mas na minha sinagoga tinha isso, mas lá no meu povo tinha isso. Mas de repente, se o egípcio está lá, ele ia ver vários sinais egípcios, inclusive o Deus Sol, que está estampado o sol em tudo quanto é tipo de imagem na igreja católica apostólica romana, em alusão ao Deus Ra. Se você olhar as construções gregas, o pensamento grego, enfim, eu poderia ficar aqui horas falando de cada setor da igreja que eles foram pegando de outras civilizações, e uma delas é o Natal. O Constantino estava com raiva, estava chateado, estava bravo, porque eu chegava dia 25 de dezembro, a Europa inteira parava, principalmente a Europa pagã, as nações pagãs, porque eles adoravam aos seus deuses. E um desse Deus, a festa dele, o rito dele, a homenagem a ele era dia 25 de dezembro. O que Constantino faz? Não. Essa festa não vai ser mais para esse Deus pagão, não. Chega desse Deus pagão. E aí ele institui que o nascimento do Cristo é no dia 25 de dezembro. Se você olhar com um olhar religioso, ou com um olhar que você quer olhar, parece ruim. Eu também já cheguei a pensar assim, já até preguei contra. Só que a verdade da verdade dos fatos, que dia 25 de dezembro, você lembra que é pagão ou que é cristão? Então ele destronou um trono. Se foi consciente ou não, se foi proposital ou não, ele tirou um ídolo. Ele abateu um trono que regia nações. Ele jogou por terra toda uma cultura que talvez nem nos países pagãos se lembram mais, nem nas raízes dos povos, da onde surge esse culto ao dia 25. Hoje provavelmente na maioria deles se fala do Cristo. Então contudo, todas as coisas, elas cooperam para o bem. Eu ia falar da árvore, mas por causa do tempo não vou falar. Mas a árvore é a história mais bonita. Tem a árvore, põe uma árvore na sua casa. Uma hora eu vou te contar a história da árvore para você entender o que aconteceu com essa árvore, que é uma bênção. Ficou curioso? Fala, fiquei. Natal do ano que vem, para você continuar membro da igreja.